Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Andrei, galera. Isso aí, Andrei retorna ao time do Vasco, pelo menos até julho o jogador vai jogar pela equipe do Vasco, né? E ele deve estrear daqui alguns dias, né? Ele já deve estrear pelo time do Vasco, né? Grande reforço para o Vasco, mesmo que seja até o meio do ano, vai ser muito importante o retorno do Andrei aí, vai ajudar bastante a equipe do Vasco. Eu separei algum trecho aqui do programa F360 falando tudo sobre o retorno do Andrei, né? Lembrando que o Vasco tinha um acordo lá com o Chelsea, né? E o time do Palmeiras também saiu da negociação. O time do Palmeiras queria um empréstimo aí mais longo, né? Pelo menos até o final do ano. E não conseguiu, né? Assim também como o Vasco. De repente o Vasco, quando estiver perto do término do contrato do Andrei, de repente o Vasco consegue até estender esse empréstimo até o final do ano, que seria muito interessante para a equipe do Vasco, que vai estar jogando aí a Copa do Brasil, e tem também o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Vasco na temporada. E bora acompanhar aqui mais um corte do programa F360 falando tudo sobre o Andrei no Vasco. Eu vou deixar o link na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Claro que o Andrei pode somar ao Vasco, mesmo num curto período. A gente enxerga... É isso que eu ia te perguntar. Você sempre defende o trabalho a longo prazo, etc e tal. E aí, Andrei, para jogar 3, 4 meses? Mas aí a gente olha para esses números dele na Série B do ano passado. A primeira temporada dele como titular do time e vestiu a camisa com personalidade, foi o grande nome do time na Série B. Sem o Andrei, o Vasco não subiria. Foi um jogador que impactou muito. Então, pensando que o Andrei, o Palmeiras desiste porque o Chelsea impõe condições. E aí é jogar um Mundial Sub-20, em maio e junho, e voltar para o Chelsea no meio da temporada em julho. Para o Vasco, de fato, é pouco tempo, mas pode ser tempo suficiente para o Barbieri consolidar suas ideias e até mesmo para o Vasco ir ao mercado, atrás de mais jogadores. Então, é uma oportunidade não só para o Vasco, mas para o Andrei. O Andrei não está... Ele vai jogar março e abril. Não, março, abril e, dependendo do desempenho da seleção, pode jogar junho também. Junho. Mas se a gente imaginar um Vasco que está se remontando, um Vasco que ainda vai ao mercado para o Campeonato Brasileiro, o técnico, com um jogador de qualidade como o Andrei, ele pode ganhar tempo para jogador da base, como o Rodrigo e Barros, se desenvolverem, para colocar o Di Luca numa rotação que o Barbieri imagina como ideal, foi um dos reforços, para buscar no mercado. Então, para o Vasco é interessante nesse aspecto. Para o Andrei, ele não está fazendo nenhum favor para o Vasco. Nossa, voltou, não é caridade, o Chelsea está pagando os salários. E para o Andrei, para se manter em atividade, ele precisava voltar. E o lugar ideal, onde ele já conhece, é o Vasco. Ali vai chegar, vai vestir a camisa, vai jogar. Agora, pode ser frustrante sim, se o Andrei chegar, se encaixar bem com o Jair, construir um bom meio-campo. Tudo para acontecer isso. Sim. Tomara que aconteça. Tudo indica que sim, mesmo num curto espaço de tempo. Que ele saia depois. Mas ainda assim, se o Vasco conseguir se preparar para trazer mais jogadores, para reforçar o meio-campo, eu vejo que é um negócio interessante ter o Andrei de volta. Mas, repito, nenhuma caridade por parte do jogador, está voltando de fato, porque ele precisa estar em campo, já que não pode atuar pelo Chelsea. Uns 15 joguinhos? Por aí. Melhor que nada, né? Lembrando que não houve a caridade de alguém trazer um bolo aqui para o aniversário do professor Celso Zelt, aniversário também de Bruno Vicari, que daqui a pouco estará com vocês no Sport Center, e aniversário da editora-chefe do Sport Center, Ivana Negrão. Está numa máscara insuportável, mas é aniversário dela, parabéns para ela. Parabéns a todos. Mas está difícil para suportar. E estamos esperando o bolo, as coxinhas de galinha. Do lado Cruz Maltino da História Beta, bom dia para você. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia para você, para o aniversariante também, para o Bruno e Ivana, ou seja, tá em festa aí em São Paulo, de repente eu pego um avião, vou para ir para comer um pedacinho de bolo com vocês. Pois é, falar então desse Vasco que entra em campo hoje pelo Campeonato Carioca, na rodada da competição, mas como o Bruno falou, tem novidade. Andrei, volante revelado na base, que foi vendido ao Chelsea, está retornando. Tudo certo, então, para a volta de Andrei, que vai chegar por empréstimo até julho. O Vasco ainda não divulgou oficialmente
essa informação, mas o próprio Andrei fez um post nas redes sociais, colocou ali, ó, o reverse aí e a cruz de Malta, ou seja, Andrei está voltando. Ele que esteve perto de assinar com o Palmeiras, mas o clube paulista não aceitou as exigências do Chelsea. Exigências que o Vasco aceitou, que são elas: liberar o Andrei para disputar o Mundial e também liberar o jogador para fazer a pré-temporada com o Chelsea, que é em julho. Então, o Andrei vai chegar aí por esse empréstimo até o meio do ano. O GE divulgou primeiro a informação que faltava um acerto com os empresários do jogador, porque o Vasco ainda precisava pagar 30% referente, né, esse valor à venda ao Chelsea, porque o Andrei tem direito aí, tem direitos econômicos a receber por conta do contrato, mas o Vasco ainda não tinha feito esse pagamento, então combinou com os empresários, os representantes do jogador, que esse pagamento será feito em 3 parcelas e a última, então, será paga em abril. O Andrei, então, de volta ao Vasco da Gama. O próprio técnico Maurício Barbieri tinha falado que seria um reforço, né, importante, que qualquer técnico gostaria de ter o Andrei no elenco. E o Paulo Brax, recentemente, numa conversa informal com jornalistas, falou que gostaria de ter o Andrei, nem que fosse por um jogo. Então, ele está de volta, já está no Brasil há mais de uma semana e deve assinar, então, o contrato ainda hoje com o Vasco da Gama, chega por empréstimo. O Vasco que hoje, como eu disse, enfrenta o Boa Vista pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, está em 5º lugar na tabela de classificação. O Boa Vista é o lanterna em caso de vitória, se o Vasco conseguir os 3 pontos, logo mais, então, fecha a rodada em 3º lugar e deixa muito bem encaminhada a classificação para as semifinais da competição. O técnico Maurício Barbieri deve repetir o time que venceu o trem do Amapá pela Copa do Brasil. Só fica a dúvida se ele começa com Alex Teixeira na equipe titular ou se vai com Nenê. Bruno, Mari, volto com vocês. E Bruno, mais uma vez, feliz aniversário. Valeu, Roberta, obrigado. Galera, isso aí, retorno muito importante do Andrei, né? O jogador que foi muito importante para a volta do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Pouco tempo, o jogador, lembrando, ainda vai desfalcar a equipe do Vasco por 20 dias, né? Já que o jogador, pelo acordo firmado aí, o jogador vai jogar o Mundial aí sub-20, né? Porque um dos acordos era esse, né? O Palmeiras não queria que liberasse o jogador para o Mundial, né? Coisa que eu acho injusto, né? O jogador tem que ser liberado sim. E o Chelsea conseguiu acertar com o Vasco, né? E o Vasco vai ter que liberar por contrato, né? Vai ter que liberar o jogador entre o dia 20 de maio e o dia 11 de junho aí para poder disputar o Mundial Sub-20 que vai acontecer na Indonésia, né? O Andrei também deve talvez reestrear, né, contra o Flamengo, né, o clássico que teremos aí entre o Flamengo e o Vasco, né? Talvez o jogador já esteja apto. Eu acredito que o jogador já deve assinar hoje o contrato aí com o Vasco e deve estar regularizado para poder jogar com a camisa do Vasco novamente, né? O jogador que jogou até o final do último ano, né? Vai retornar agora no finalzinho aí do Carioca, né? E vai ser um retorno muito importante, né? Espero que o jogador consiga entregar o que ele vinha entregando no passado com a camisa do Vasco, né? O jogador, lembrando, pertence ao Chelsea, está emprestado. Talvez o time do Vasco até consiga estender o contrato até o final do ano, coisa que eu acredito que pode ser um pouco difícil, já que o Chelsea quer contar com o jogador no início da temporada, né? Que inicia em agosto, né? E é isso aí, galera. A volta do Andrei é uma volta muito importante. O jogador deve encaixar muito bem nesse time do Vasco. Jogador jovem, né? E pode entregar muita coisa aí para o time do Vasco, pelo menos até o julho aí. O jogador vai ser muito importante. Também vai ser muito importante também para a seleção brasileira sub-20. A seleção brasileira sub-20 é uma das favoritas a vencer o título aí da Copa do Mundo sub-20. Esse foi o vídeo do nosso canal, galera, trazendo a informação aí do Andrei de volta ao time do Vasco, né? O link vai ficar na descrição aqui, tá, galera? Crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Dini. Você que tá chegando é novo aí, não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.